Bom dia, alunos do quarto ano. Nossa aula de hoje é no livro de História. Peço que todos abram na página 92. A gente vai fazer a leitura do texto. O assunto de hoje é mudanças trazidas pelo café. Então a gente já viu que o Brasil teve vários períodos de exploração econômica, né? Então começou com a extração do pau-brasil, depois passou com o cultivo da cana-de-açúcar e agora chegamos nas mudanças do café. O que aconteceu a partir do cultivo do café, que passou a ser a principal atividade econômica nesse período? Então vamos lá. Por volta de 1870, existiam poucas indústrias no Brasil. Com a expansão do café, muitos fazendeiros paulistas mudaram-se para as cidades e começaram a abrir indústrias de sabão, tecidos, bebidas, papel e alimentos. Era nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Rio Grande do Sul que se localizava a maior parte das indústrias, né? Em São Paulo, várias transformações aconteceram. Casarões luxuosos foram construídos e a população e o comércio cresceram. As ruas ganharam iluminação e eletricidade ajudou aos bondes e as máquinas das indústrias a funcionarem. O café favoreceu a construção de obras importantes na cidade de São Paulo, como a Estação da Luz, o Teatro Municipal, o Museu do Ipiranga, o Mercado Municipal, a Agência Central do Banco do Brasil, a Escola Caetano dos Campos. E aqui a gente vê também uma tela do pintor Cândido Portinari, que mostra que a história do café também foi retratada pelas obras do pintor francês Jean-Baptiste Debré e do brasileiro Cândido Portinari. Então, como o desenvolvimento do café se deu mais na região sudeste, as plantações eram mais nessa região, então houve, para esses estados que estavam lá, como Rio de Janeiro e São Paulo, um desenvolvimento mais rápido que outros estados do país, tá? Então teve, como os produtores de café saíram do campo e vieram morar na cidade, então eles viviam na cidade e começaram a desenvolver essa cidade. Então foi criado o Teatro Municipal, o Museu, o Mercado Municipal e tudo isso que a gente já viu agora, tá? Então com o desenvolvimento, o aumento da cultura do café, teve muitas mudanças na cidade e mudanças para melhor, né? Evolução no desenvolvimento da cidade, tá? Aí aqui na página 93, você tem um exercício, esse texto é bem curtinho, tem um exercício falando sobre ele, tá certo? E a gente vai continuar na página 94, que o assunto é bem aproximado, tá certo? Então abra aí 94, vamos dar uma lidinha aí no desenvolvimento socioeconômico, também falando sobre o que aconteceu depois dessa exploração do café, tá? Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil experimentou mudanças importantes em sua sociedade e economia. Em 1850, a população era de aproximadamente 8 milhões de habitantes. E quando foi realizado o primeiro recenseamento, em 1872, eram 10.112.061 habitantes. Percebe-se que esse crescimento deu-se pelo nascimento também dos descendentes dos imigrantes, né? Que a gente lembra que para trabalhar na lavoura do café vieram muitos imigrantes, né? Que vinham pensando em ganhar riqueza, ter trabalho e acumular riqueza. Então, nesse período aí aumentou bastante a população porque os filhos desses imigrantes começaram a nascer aqui também, tá? Não haviam centros urbanos tão populosos como hoje. E as zonas rurais eram mais importantes economicamente. Desenvolviam-se as culturas do café e da cana-de-açúcar. Naquela época, os centros urbanos mais importantes eram as cidades do Rio de Janeiro, que era capital desde 1763, do Recife e de Salvador, que por serem cidades portuárias já faziam parte das rotas de transações comerciais de importação e exportação. Então, como Salvador e Recife tinham portos e a economia acontecia, o transporte de mercadorias acontecia de barco, então eles tiveram também um bom desenvolvimento, tá? Rio de Janeiro por ser a capital, Salvador e Recife por ter bons portos. Nesse tempo, iniciavam-se as transformações das cidades brasileiras pela instalação da iluminação pública a gás, rede de água e esgoto, pela melhoria dos transportes e na comunicação. Essa procura por novos serviços fez o capital circular com mais velocidade, deixando a ser exclusivamente voltado para as lavouras como era antes.
Fábrica de gás no Rio de Janeiro do século XIX. O Barão de Mauá foi muito importante na época do Império e suas ações contribuíram imensamente para que os europeus montassem aqui suas indústrias. Entre elas, as que mais prosperavam eram as indústrias têxteis, de roupa, de tecido, que transformavam a matéria-prima, algodão e lã, em fios e tecidos. A cidade do Rio de Janeiro cresceu bastante graças ao comércio, principalmente no final do século XIX. A cidade de São Paulo também cresceu muito, graças ao progresso da cultura do café e à chegada dos imigrantes. Um importante fato acontecido no reinado de Dom Pedro II foi que boa parte do capital, antes utilizado na compra de escravos, foi aplicado em outras atividades econômicas, como a importação de máquinas para a melhoria da produção agrícola, do café, do açúcar e da erva doce, erva mate, das manufaturas, fábrica de tecido. Houve uma política de substituição de importações, procurando produzir aqui o que antes era importado da Inglaterra. Muito influente nesse desenvolvimento durante o Império de Dom Pedro foi Irineu Evangelista de Souza, que pelo seu empenho recebeu no ano de 1854 o título nobre de Barão do Mauá. No ano 1874 recebeu o título de Visconde de Mauá. Ele foi mais destacado brasileiro a investir em novas atividades econômicas da época. Então, antigamente, o dinheiro que deixou de ser investido nos escravos começou a investir em tecnologia, vamos dizer assim, né? Então, antigamente dependia-se da Inglaterra para ter as máquinas, dependia-se de muita coisa e começaram a importar. Como não tinha mais o gasto com os escravos, começavam a importar máquinas para que aqui desse mais frutos, né? Produzisse mais dinheiro, tá? Página 95. Transportes. Fundou a primeira ferrovia no Brasil que ligava o Irineu Evangelista, né? O Visconde de Mauá, que ele fez nos transportes. Fundou a primeira ferrovia no Brasil que ligava Petrópolis ao Rio de Janeiro, inaugurada em 1854, e acompanhando as navegações a vapor do Rio Amazonas. Serviços. Era sócio da empresa de iluminação pública do Rio de Janeiro, responsável pela instalação do cabo telégrafo submarino, facilitando a comunicação com a Europa. Criou também no Rio de Janeiro um estabelecimento para a montagem de navios a vapor. As peças eram produzidas na Inglaterra, importadas e montadas no Brasil. Então foram algumas obras, algumas coisas facilitadas pelo Barão de Mauá. E aqui a gente vai ter um texto pequenininho chamado Doce Inferno, Açúcar e Escravidão. Que coisa há na confusão deste mundo mais semelhante ao inferno que qualquer desses vossos engenhos? Por isso foi tão bem recebida aquela bela e discreta definição de quem chamou um engenho de açúcar de doce inferno. A velocidade tem que vir na escuridão das noites daquelas fornalhas tremendas, perpetuamente ardentes, e as labaredas que estão saindo a borbulhões de cada uma pelas suas bocas ou ventas, por onde respiram o incêndio. Os africanos banhados de suor tão negros como robustos, que administravam a grossa e dura matéria do fogo, e os focados como os que revolvem e atiçam as caldeiras ou os lagos ferventes, vomitando espumas, exalando nuvens de vapores, o ruído das rodas das cadeias, da gente da cor da mesma noite. Trabalhavam vivamente e gemendo tudo ao mesmo tempo, sem momentos de trégua, nem de descanso. Quem vir, enfim, toda máquina não poderá duvidar que é uma semelhança ao inferno. Então, esse texto aqui mostra um pouquinho de como era sofrida a vida de quem trabalhava nos engenhos, né, dos escravos, tá? Então, para que você possa exercitar também sobre esse assunto, vai responder a página 96. Então, a atividade de hoje começa na página 92 e vai até a página 96 do seu livro de história, tá? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.